Olá, começa agora o Milho Plus. Quem vive da produção agrícola entende que o principal desafio é saber a hora certa de plantar e colher. O que plantar, onde plantar e como plantar, porque as mudanças climáticas atrapalham a colheita e afetam as culturas. Sobre restrições hídricas, recomendações do zoneamento agrícola de riscos climáticos para a cultura do milho, eu converso agora com o Daniel Pereira Guimarães, pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa, Daniel. Olá, Simone, é um prazer colaborar com vocês e discutir esse assunto que está impactando o Brasil todo, especialmente a nossa região Sudeste e Centro-Oeste. Centro-Oeste é a maior produção agrícola do Prazer é todo nosso tê-lo aqui, viu, Daniel? Agora, no seu artigo, você aborda sobre os prejuízos que o excesso de chuva e a escassez provocam, né? No caso da estiagem, os danos surgem em escala mais ampla e impacta a produção de alimentos. Eu gostaria que você iniciasse falando sobre esses períodos intensos de estiagem que tivemos e como afetam a produção agropecuária. Simone, a gente já é a terceira grande estiagem que nós temos no Brasil nos últimos 20 anos, tá certo? E normalmente as pessoas associam isso aos fenômenos El Niño e Laninha, que impactam essas condições climáticas do Brasil. Ocorre que nem sempre isso acontece. Por exemplo, nós tivemos a grande estiagem de 2001, ficou conhecida no Brasil todo como apagão, porque naquela época o Brasil dependia praticamente 100% da produção de energia elétrica a partir de hidroeletricidade, tá certo? Geração a partir de água. Depois, aí o Brasil passou a investir em outras fontes de energia, principalmente geração de energia também através das termoelétricas, e nós tivemos a estiagem pesada, talvez a pior que nós já tivemos na história, de 2014, 2015, porque ficou vários anos de estiagem contínua. Nessa época, a questão de abastecimento de energia não foi tão afetado, mas, em compensação, ficou famoso o volume morto, as condições de baixa disponibilidade hídrica, inclusive para consumo humano. Afetou a irrigação, afetou a produtividade agrícola, e agora, pela terceira vez seguida, em 2021, quer dizer, em 20 anos, 3 estiagens severas, onde nós temos agora, começando essa estiagem, que vai se prolongar até o final do ano, aqui nessas regiões nossas, Sudeste e Centro-Oeste, que eu estou comentando, que vai impactar bastante também a área agrícola. E também já está impactando outras áreas. Apenas para comentar, em 2001, a gente estava sob condição de clima neutro, não tinha nem El Niño nem Laninha. Depois, na estiagem de 2014, 2015, durante o ano 2014, nós estávamos sob efeito do estiagem de condição neutra, e em 2015, El Niño. E agora, em 2021, Laninha. Ou seja, não temos essa relação funcional perfeita. Mas o clima está sempre variando, e por isso que nós fazemos esses estudos dentro da Embrapa, do impacto das condições climáticas na agricultura, que é o zoneamento agrícola de risco climático. Então, esse zoneamento sempre tem essa probabilidade de insucesso na colheita, que são os riscos de perda. E com os estudos de séries históricas de longa duração, 20, 30 anos de dados consecutivos, sequenciais, a gente faz esses estudos para orientar as melhores épocas de plantio. Agora, o ano passado, tudo saiu do controle, da normalidade, nós estamos vivendo condições atípicas, porque nós tivemos o atraso do plantio da soja. E o Brasil, o grande diferencial do Brasil perante o resto do mundo, é a nossa capacidade de produzir em condição de sequeira, ou seja, apenas com a condição de chuva naturalmente ocorrente, 2 safras seguidas, principalmente na região centro-oeste e parte do sul, onde nós colhemos geralmente soja na primeira safra e milho na segunda safra, as principais culturas, durante essa produção de 2 safras por ano, em condição de sequeira. Nós temos também a condição irrigada, tá certo? E, Daniel, é sempre bom ressaltar, né, que os agricultores que seguem as recomendações do zoneamento agrícola estão sujeitos a menos riscos, né, climáticos, não é? Vamos falar, então, sobre os arco do milho primeira safra. Quais fatores contribuem para obter uma boa produtividade? Basicamente,
hoje nós temos os avanços aqui, nós melhoramos muito a condição do solo no Brasil. Sistema de plantio direto na palha. Então, melhoramos a capacidade do solo de reter água. Isso aí é importantíssimo para poder melhorar a produção agrícola. Segundo ponto, nós tivemos um avanço enorme na área de biotecnologia, com materiais genéticos mais produtivos, mais adaptados, mais tolerantes à estiagem, uso de fertilizantes, controle de pragas, doenças. Então, nós tivemos um avanço tecnológico enorme. E o principal fator que afeta a produção de grãos no Brasil, a produção agrícola, geralmente está relacionado com a estiagem. Excesso de chuva geralmente é pontual, causa problemas tanto na agricultura quanto na área urbana, mas são pontuais. O problema da estiagem ocorre em áreas amplas e muito complicadas. No Brasil, a gente consegue ter altas produtividades na safra. Geralmente, essa produtividade tende a cair durante a safrinha, segunda safra, porque durante a safra nós estamos fazendo agricultura durante o período da normalidade das chuvas, ou seja, nós estamos sempre com o solo com bom suprimento hídrico, exceto quando temos condições de veranico, que são estiagens prolongadas durante o período da estiagem. Mas uma região compensa a outra e, normalmente, para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje já tem uma produtividade maior de soja do que dos Estados Unidos, porque nós plantamos a soja no período da safra. Quando a gente parte para a safrinha, segunda safra, essas condições são mais desfavoráveis em condições climáticas. Então, a produtividade do milho no Brasil é cerca da metade da produzida nos Estados Unidos, ou seja, nós estamos sempre sendo impactados pela menor disponibilidade hídrica do solo durante essa segunda safra. O ano passado nós tivemos uma condição adversa. Todos se lembram das grandes queimadas no Mato Grosso. Nós tivemos recordes históricos de altas temperaturas em quase todas as regiões do Brasil e tivemos um atraso no plantio da safra, onde é plantado principalmente a soja no Paraná, no Mato Grosso e alguns outros estados aí, certo? E aí nós tivemos, então, o atraso do plantio da safra. No final de fevereiro e março, nós tivemos excesso de chuva, principalmente no Mato Grosso, e parte do Sudeste, fevereiro muito chuvoso, e isso aí impactou a colheita da soja e o plantio da segunda safra começou atrasado. Então, a maioria dos plantios foram feitos fora das zonas de zoneamento, das datas ideais de plantio que a gente recomenda para plantio. Então, o plantio fora da janela ideal de plantio impactou porque as pessoas que plantaram muitos não tiveram acesso ao crédito, porque estava fora do zoneamento, e correndo risco. E, na realidade, as grandes perdas que nós estamos tendo hoje no Brasil impactam exatamente o que indica o zoneamento. Plantio fora da janela ideal de plantio, os riscos são maiores. Geralmente, a gente entrega o resultado falando, se plantar tal data, o risco de sucesso é de 80%, 70%, 60%. Ou seja, se plantar 10 safras e tiver 8 safras de garantia de risco de perda apenas de 2, então nós temos a probabilidade maior. Isso aí que norteia o zoneamento agrícola, que vai nortear o acesso ao crédito e ao seguro rural, tá certo? Nesse ano, as condições foram complicadas, muitos plantios ocorreram no final de março até abril, então nós temos grande parte da safra de milho ainda está no campo e as condições nessa época são de forte estiagem, ainda impactadas pelo aumento do período de estiagem que nós temos, que as chuvas estão abaixo da média e a água disponível no solo muito menor ainda. Daniel, 16 estados mais o DF estão no ZARC ano safra 21-22. Santa Catarina está entre os estados contemplados para o cultivo do milho de primeira safra. As portarias do mapa, né, já foram publicadas. A gente acompanha aqui que o estado contabiliza os prejuízos provocados pela forte estiagem, né, que atingiu Santa Catarina, e com a quebra provocada pela seca, e também por causa de um outro problema, né, que é a cigarrinha do milho. O zoneamento, então, é uma alternativa para reduzir essas perdas, né? Simone, quando a gente fala que a janela ideal de plantio, não é que 100% de sucesso. A gente está falando que em cada 10 safras tem 8 chances de sucesso. Se plantar dentro dessa fase, em qualquer ponto do Brasil, dentro da janela recomendada,
Então, a probabilidade de sucesso é de 80%. Esse ano é um ano atípico, tá certo? Então, por que no sul o problema de plantio tardio? Na região sul não é tanta questão hídrica, porque o clima na região sul é diferente das condições tropicais. Enquanto lá nós temos chuva praticamente o ano inteiro, aqui nas regiões do Sudeste e Centro-Oeste, principalmente, as chuvas se concentram no final do ano e temos esse período prolongado de estiagem. Já na região sul, os riscos são de baixa temperatura, inclusive risco de geadas, e essas baixas temperaturas impactam no prolongamento do ciclo da cultura e podem causar graves perdas na produtividade. É isso aí. No nosso país, né, podemos ter geadas, né, clima semiárido, restrições hídricas e também ambientes muito chuvosos, né? Avaliando o país como um todo, né? Eu estou falando. A falta de chuva, então, é o principal fator de perdas nas lavouras, Daniel? Com certeza. O excesso de chuva causa problema na qualidade dos grãos, problema de risco de doença, tá certo? Baixas temperaturas podem provocar problemas, mas o pesado, o que causa os grandes impactos na produtividade, está relacionado à chuva. E para o milho segunda safra, quais as orientações aos produtores? Olha, o milho já foi todo plantado. Na recomendação, o ideal, muitas regiões, principalmente produtores que fizeram conversão de áreas de pastagem para áreas agrícolas, que o solo não está plenamente corrigido no seu perfil, que não tem matéria orgânica suficiente, locais com solo com textura média ou baixa capacidade de retenção de água, textura arenosa. Então, os riscos seriam muito altos. O ideal seria plantar culturas mais tolerantes à seca, por exemplo, algodão, girassol, sorgo, milheto. Mas a questão é que a demanda pelo milho está extremamente alta, os preços praticamente dobraram do ano passado para esse ano. Os países voltaram a importar, o Brasil está com um nível de exportação recorde de todas as culturas. Então, muitos arriscaram por causa desse alta demanda e o alto valor do milho, tá certo? Mas, felizmente, o Mato Grosso, que é o nosso carro-chefe, que é onde que tem 40% da produção de milho do Brasil, embora no USAC poderia ter indicado, inclusive, que era a região de risco, lá aconteceu que as chuvas foram praticamente acima da normalidade. Então, as perdas do Mato Grosso e as perdas em Goiás, por exemplo, que é outro grande produtor de milho, se a gente somar os dois, dá mais da metade da produção do Brasil, e toda a região Nordeste também foi pouco impactada, as perdas não foram tão graves. Infelizmente, atrapalhou a gente ter a safra do século, que a gente teria uma produção só de milho, já estão sendo estimados 10 milhões de toneladas de perda, que foram compensadas, de certa maneira, pelo aumento de 10 milhões de toneladas de produção de soja, que foi uma grande produção durante o período da safra, tá certo? Além do aumento da área plantada, nós tivemos aumento de produtividade, porque as condições climáticas foram favoráveis durante todo o ciclo que a soja ficou no campo, ou seja, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Agora, a partir de março, as condições começaram a ficar complicadas. E a gente agora está fazendo essas avaliações de água no solo, disponível no solo, para poder mapear as áreas impactadas no país. E sobre a janela de plantio do milho segunda safra, quais os níveis de risco hoje no ZARC? Olha, se a gente for avaliar, por exemplo, as épocas ideais de plantio, a Embrapa tem um aplicativo que chama Plantio Certo, onde que são divulgadas para cada município do Brasil as janelas ideais de plantio para mais de 40 culturas. Então, aqui para dar um exemplo, se a gente pegar aqui, eu estou olhando aqui, a região de Sorriso, no Mato Grosso, a região de alta produção, a janela ideal de plantio para milho segunda safra vai até o final de fevereiro. Ou seja, se a pessoa plantou no final de março, ela já estava fora dessa janela. Já se a gente passar para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente já tem até o início de fevereiro com um risco baixo, ou seja, 80% de chance de sucesso, e depois até o final de março, mas com um risco já de 30% de perda. E se a gente for para Londrina, no Paraná, as condições
ideais de plantio vão até a segunda, descende até o dia 20 de março. Isso para condições de milho precoce, tá certo? Plantio ciclo curto e solo de boa capacidade de retenção de água. A partir do final de março, as condições já ficam desfavoráveis, porque nesse caso serão afetados principalmente pelas condições de baixa temperatura. Isso vale também, por exemplo, o Mato Grosso do Sul, as regiões sul do Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo, algumas regiões onde que as condições de temperatura, sul de Minas, onde as condições de baixa temperatura causam problemas também. Porque se plantar na época correta, a planta estará com condições hídricas suficientes e também fora desses riscos térmicos, ou seja, risco de baixa de ocorrência de geada, coisa eventos dessa magnitude. Agora, o ZARC ele deve ser atualizado de quanto em quanto tempo, até para que novos dados meteorológicos sejam incluídos e assim ficar mais compatível, né, com os vários ambientes que temos hoje no país. Simone, a gente trabalha numa área muito complexa, que a gente trabalha em ação e interação de 3 variáveis complicadas. O clima cada vez que passa, a gente vê que existem mudanças climáticas, estão ocorrendo de fato. As bases de dados precisam ser melhoradas continuamente. Então, as condições climáticas interferem. As condições das culturas, as condições das culturas são fundamentais, porque todo ano a gente vê que estão sendo lançados novos materiais, plantas com nova arquitetura de planta, que você pode alterar o espaçamento, plantas com maior produtividade, plantas tolerantes a déficit hídrico, por exemplo, altas temperaturas. Então, é uma questão dinâmica. E o solo também, que é outro que está, cada vez a gente está sempre procurando melhorar as informações. O grande lançamento do ano passado, nós tivemos 2 lançamentos extremamente importantes, que foi o MAP Biomas, o projeto que começou a mapear aonde que está plantado, onde que tem área agrícola, onde tem área de pastagem. Então, a gente pode começar a separar essas condições dentro dos municípios para saber as condições ótimas para plantio, em função do solo. E o projeto Pronasolos, foi uma parceria da Embrapa com o IBGE e o CPRM, que aí começou a mapear o tipo de solo para a gente saber qual a capacidade de retenção de água, para a gente poder fazer todo esse balanço hídrico, ou seja, como que é a disponibilidade de água, condições térmicas, condições todas envolvidas, o clima, a planta e o solo envolvidos, para a gente saber fazer simulações de qual seria o comportamento das plantas em diferentes condições. Então, o zoneamento é atualizado sempre que a gente consegue melhorar as condições de análise, por exemplo, melhorou a base de solos, fazer novo zoneamento, ou fazer melhorias no processo para poder, por exemplo, a grande novidade que a Embrapa vai lançar em breve, já tem alguma coisa feita nisso para arroz, vai sair para o milho, para a soja, é usar que produtividade, indicando, ao invés de a gente dizer se aquela região, a janela de plantio é apta para plantio, a gente vai poder falar se plantar em determinada época, a produtividade esperada é tantas sacas por hectare, qual a produtividade em termos de produção de grãos. Tá certo, aí você volta aqui para falar sobre essa novidade, né, na área da produção. Agora, no artigo, ô Daniel, você citou a dinâmica da água nos solos, né? Como ela funciona? A gente já tem aqui até mapas, né, para ilustrar. Simone, a grande novidade é o seguinte: normalmente os produtores eles se baseiam na condição de chuva. Ah, chove a partir de março, para de chover a partir de abril, tá certo? Mas às vezes pode estar até chovendo e o solo não ter disponibilidade hídrica suficiente. Por quê? Vai depender da capacidade de retenção de água do solo. Um solo que tem textura arenosa, ele tem capacidade de retenção de água que é a metade da retenção de um solo com textura argilosa, por exemplo, às vezes até 1/3 apenas, tá certo? Se a condição está quente, uma alta radiação, se nós temos condição de baixa umidade, pode ser que mesmo que tenha chovido, esse solo perca a água muito rapidamente para o espaço, para a atmosfera. Então, o solo não tem disponibilidade de água suficiente. E nós fizemos esse trabalho onde a gente junta todas essas variáveis, ou seja, condição do solo, que foi esse trabalho do Pronasolos feito pela Embrapa, a gente sabe qual a capacidade de retenção de água
Então, a gente pode começar a pensar a nível até de propriedade. Se a gente tem informação do tipo de solo de propriedade, a gente sabe como é que aquele solo retém água. Depois, condição de clima. Hoje em dia, nós estamos usando bastante também para melhorar as bases de dados, informação de satélite, fazendo análise, fazendo análise de consistência desses dados para poder avaliar. E temos também as condições da cultura, o que está plantado, e a gente pode começar a fazer esse mapeamento, tá certo? E nós fizemos essa dinâmica da água do solo, isso pode ser feito de modo contínuo, para diferentes profundidades do solo e para diferentes séries de histórias de tempo. E começar a analisar o que está acontecendo, porque muitas vezes a gente fala, olha, pode plantar, por exemplo, em fevereiro ou março. Aí a pessoa, olha, é impossível porque em maio não tem mais chuva, vamos supor, no Mato Grosso. Acontece que não tem chuva, mas tem água disponível ainda. E muitas vezes a gente fala que tem que plantar mais tarde, outubro, final de outubro, a pessoa diz o seguinte, mas no começo de outubro já começou a chover. Mas primeiro o solo tem que repor a água que estava faltando para ter água disponível para permitir que a planta cresça sem riscos, tá certo? Então, a gente fez, para vocês terem uma ideia da importância desse tipo de análise, água no solo é um fator tão importante que os americanos, a NASA, por exemplo, colocou um satélite, um radar no espaço para avaliar a disponibilidade de água no solo por radar. E a mesma coisa a Agência Europeia, que é equivalente à NASA da Europa, colocou um outro satélite, um chama SMAP, o sensor, o outro chama SMOS, que medem a umidade de água no solo, mas o radar só consegue penetrar 5 centímetros no solo. Olha, 5 centímetros de solo é um volume tão pequeno de água no solo que está avaliando, que isso pode se perder em apenas um dia. Quando nós temos esse mapeamento de solos feito pelo programa Pronasolos, a gente passa a ter informação da textura do solo em profundidade. Então, isso aí dá uma condição melhor da gente avaliar essa dinâmica, tá certo? Agora, Daniel, quais os estados mantiveram a normalidade e aqueles que tiveram problemas nesse estudo aí de vocês em relação à disponibilidade hídrica dos solos? Nós pegamos informações dos últimos 30 anos de chuva, que é a água que entra no solo, tá certo? Da evapotranspiração, isso aí quer dizer a água que está saindo do solo para a atmosfera, ou seja, isso aí é a dinâmica da água na natureza, é o ciclo das águas, a água penetra, evapora e volta na forma de chuva depois. Nós fizemos durante 30 anos qual que é a condição normal esperada de ocorrência de água no solo a cada 10 dias durante todo o ano. Então, são as condições normais de água no solo. Sempre que as condições de chuva forem melhores do que as condições normais, nós teremos uma maior quantidade de água disponível para as plantas no solo durante um período maior de duração. E sempre que ocorrer essas estiagens, teremos esses déficits. O que nós notamos é o seguinte, esse ano a condição está dramática em muitas regiões, principalmente o estado do Mato Grosso do Sul inteiro. Todo o Mato Grosso do Sul, a água disponível hoje no Mato Grosso do Sul, nos solos, é só 20% da água que normalmente deveria ter para essa época do ano. E se a gente já tivesse acesso a essas informações no começo de março, a gente já começava a ver que a condição hídrica do solo já estava abaixo da normalidade no oeste de São Paulo, no Mato Grosso do Sul e no norte do Paraná. São as regiões que foram extremamente afetadas. Hoje, para ter uma ideia, as cataratas do Iguaçu estão praticamente vazias, tá certo? Minas Gerais está enfrentando problemas graves e o Rio Grande do Sul já estava em condição normal. Ou seja, se a gente avaliar essas condições em termos de impacto do fenômeno Laninha, a gente pode dizer o seguinte, olha, era esperado Laninha e estiagem muito alta no sul e muita chuva no norte e nordeste. O Rio Grande do Sul praticamente não foi afetado, apenas relativamente ao Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, ele foi muito menos afetado.
Aí nós voltamos agora ao período de normalidade. Em junho, as frentes frias continuam, quer dizer, a ocorrência de chuvas na região sul do Brasil, ela ocorre durante todo o ano. Então, a região sul, o Rio Grande do Sul, já voltou para a condição hídrica normal de água no solo. Isso não quer dizer que voltou à condição normal para o curso d'água, porque o curso d'água só vai ser beneficiado quando a gente tiver água excedente, ou seja, o solo ter entrado em normalidade de disponibilidade hídrica não quer dizer que já tem água disponível excedente, porque vai depender de maior tempo, tem um delay entre o início das chuvas e a disponibilidade hídrica do solo, entendeu? Então, demora. Agora, nas regiões sudeste, centro e centro-oeste, as condições vão ser dramáticas. Primeiro, as perdas de produtividade já estão sendo reportadas em todo o país. A gente consegue indicar claramente que o estado do Mato Grosso do Sul, norte do Paraná e oeste de São Paulo e boa parte do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, as regiões principais produtoras de grãos do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Minas Gerais vão ser afetadas. Agora, tem uma questão muito mais grave, porque nós estamos só no começo. Isso vai impactar agora pastagem, risco de incêndio no Pantanal continua altíssimo, porque a baixa umidade do solo, com o período prolongado de estiagem que nós temos pela frente, então, a parte de produção de leite, as culturas que precisam de ficar no campo, como café, citros, cana, então, muita coisa vai ter impacto, porque nós vamos continuar nessa condição de baixa disponibilidade hídrica no solo até a chegada dos períodos de chuva, normalmente lá para novembro. Com certeza. Daniel, infelizmente o nosso tempo aqui já esgotou. Teria mais perguntas para falar para você, no caso da irrigação aí que você colocou na sua análise, mas o nosso tempo já encerrou, precisava de mais meia hora. Daniel Pereira Guimarães, pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, muito obrigada pela sua participação aqui no Milho Plus. Simone, obrigado. Nós trabalhamos durante muitos anos em parceria com a Agência Nacional de Águas, mapeando todas as áreas irrigadas do Brasil. Podemos conversar de outros assuntos também. Muito obrigado. E esse foi o Milho Plus desta semana. Muito obrigada pela sua companhia. Siga com a programação do AgroMais, o canal dedicado à agroinformação. A gente se reencontra no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.